Bem-vindos às nossas aulas de auditoria contábil. Meu nome é Osmar Pastore e nós estamos aqui para seguir todo um programa de preparação da disciplina de auditoria contábil. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Osmar Pastore, eu sou professor de ensino superior nas áreas de administração, contabilidade, marketing, logística, em cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, sou empresário na área de educação corporativa e consultor de empresas. Mas o mais importante é que a gente está aqui para preparar vocês para essa temática de auditoria, que é uma temática muito frequente em diversas provas de concursos. Bom, o que a gente vai seguir ao longo das diversas aulas? Uma estrutura em que nós discutimos um tema central da aula e logo a seguir, ao final da aula, pelo menos 5 questões ligadas àquele tema são discutidas na própria aula. Ao invés da gente deixar as questões como exercício para você fazer, e aí você acerta ou erra e a gente faz lá um comentário genérico sobre a questão, a gente pega a questão e trabalha sobre ela. Por que isso? Porque a gente aproveita a própria questão como uma extensão de cada aula para ver, eventualmente, uma pegadinha, um vício da banca, com relação à formulação de enunciados, a discussão de alternativas que podem parecer corretas, mas que eventualmente tem lá algum viés e que por causa disso, elas se tornam incorretas, e aí com isso se dá a oportunidade de que vocês percebam detalhes que de outra forma, simplesmente deixando lá as questões como exercício, vocês não conseguiriam ver. Nada contra outros professores que eventualmente usam essa estratégia para vocês. Essa é uma questão só de metodologia. A gente prefere adotar essa metodologia. E tem alguns alunos que preferem essa a outra, tá? É uma questão simplesmente do método que a gente adota. A gente então vai, ao longo da sequência de aulas, em cada tema, escolher 5 questões e abordar a discussão dessas questões para que você tenha a oportunidade de ver. São questões verídicas, questões que caíram em prova, e aí você vai ter a oportunidade de ver como esses temas são abordados nas provas, ok? Bom, deixa de lero-lero lá e vamos lá para o nosso primeiro tema. Nosso primeiro tema, como a gente costuma fazer em todas as disciplinas que a gente cobre aqui no Aprova, são os conceitos gerais, conceitos iniciais da temática principal da disciplina. Então a gente vai ver conceitos gerais e aplicação da auditoria contábil. E por que a gente vê conceitos gerais, Osmar? Conceito geral não serve para porcaria nenhuma. Vamos direto para o que interessa. Não é bem assim, porque os conceitos são cobrados em questões de concurso, como a gente vai ver. Então a gente não vai ficar aqui discutindo abobrinha, a gente vai discutir coisas que aparecem nas questões de concurso, como a gente vai provar ao final de cada aula. Então, dá um voto de confiança para a gente e vamos direto lá para o que interessa. Então a gente começa dizendo o que é auditoria. A auditoria, segundo um dos conceitos que aparecem lá nas normas, nos termos gerais que são publicados em diversos textos, é um conjunto de sistemas de controle que compreende um plano de organização, e esse plano de organização a gente vai destacar ao longo das nossas aulas sempre com muita ênfase, ok? Juntamente com todos os métodos e procedimentos que vão ser definidos por esse plano e que, de uma forma ordenada, ao serem aplicados sobre uma entidade, tem um propósito geral de proteger os seus recursos, basicamente, leia-se, recursos como sendo o patrimônio, mas a gente vai destacar isso daqui a pouco, obter informações oportunas e confiáveis
sobre o que está acontecendo naquela entidade que está sendo auditada e promover a eficiência operacional com observância de leis, normas e políticas vigentes. Então, a auditoria pode ajudar, né, a promover uma eficiência operacional. Na auditoria contábil especificamente, né, não tem esse viés assim de uma forma explícita, mas ainda assim ela pode ajudar a, por exemplo, otimizar os controles internos, na medida em que ela faz crítica à funcionalidade dos controles internos da organização, ela dá oportunidade a que os controles internos, né, se repensem, né, e se otimizem, ok? Bom, então esse é um conceito geral de auditoria. Quando a gente vê especificamente a visão contábil, aí a gente tem uma conceituação mais focada. É uma das técnicas desenvolvidas pela ciência contábil com um objetivo primordial, olha lá, destaca-se o objetivo primordial, existem outros, né, de examinar a veracidade e correção das informações apresentadas na escrituração e nas demonstrações contábeis das entidades. Leia-se nos relatórios contábeis que são apresentados a quem quer que seja. Então, a auditoria é feita para confirmar que aquelas informações que estão sendo apresentadas ali são verdadeiras, correspondem à realidade, ok? Bom, e a motivação? É uma necessidade da gente acompanhar e avaliar a correta aplicação de normas e procedimentos internos da empresa. Mas isto, quando a gente fala lá normas e procedimentos internos da empresa, né, inclui também, é claro, as normas externas, né? Então a gente vai lá ver as normas internas, né, e pressupõe-se que nas normas internas está escrito que se deve obedecer aos regulamentos, às leis vigentes, né, que se aplicam à empresa, né? Isso a gente pressupõe, mas de qualquer maneira o auditor vai verificar se a legislação, se as normas de contabilidade estão sendo seguidas à risca, né? E se não forem, aí o auditor vai dar um parecer destacando a não obediência a essas normas. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Continuando. Uma outra definição da auditoria contábil, né, dada pelo Silvio Aparecido Crepaldi, diz assim: a auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de opinião sobre sua adequação, né? Então, a adequação de quem? Das demonstrações contábeis. Aí essa definição é uma definição bem mais compacta que está focada em cima das demonstrações contábeis, ok? Mas ela é uma definição muito específica, né? O auditor contábil, ele verifica mais, né? Ele verifica, por exemplo, a obediência a legislações. Por quê? Porque essa obediência a legislações pode ter impacto sobre as demonstrações contábeis, né? Então, ele tem uma atuação um pouco mais abrangente, tá? Então, essa definição aqui, ela é muito restrita. Não está errada, mas ela é bastante restrita, ok? Continuando. Quando a gente fala de auditoria contábil, né, na prática a gente está falando de auditoria em termos gerais. E daqui para frente, né, por uma questão de simplicidade, né, para a gente, né, manter uma terminologia mais simples, a gente vai estar substituindo o termo auditoria de auditoria contábil por auditoria. Então, toda vez que a gente estiver falando de auditoria, né, a gente vai estar referindo à auditoria contábil. Quando não for o caso,
Quando não for o caso, aí a gente explicitamente qualifica o tipo de auditoria a que se está referindo. Ah, quer dizer, Osmar, que tem outros tipos de auditoria que não seriam contábeis? Tem outros tipos e a gente vai ver isso aqui ao longo das nossas aulas, ok? Então, se a gente falar simplesmente auditoria, a gente está se referindo à auditoria contábil. Bom, dando continuidade, como é que se dá a atividade da auditoria contábil, inclusive, né? Bem, existe uma entidade, uma empresa, seja ela pública ou privada, que se submete à ação de um auditor, cuja figura a gente vai qualificar daqui a pouco. Esse auditor vai fazer um plano, vai estabelecer um plano de auditoria, vai fazer um planejamento da sua atuação dentro dessa entidade, vai verificar lá a extensão dos trabalhos que ele precisa executar para certificar, para validar as demonstrações contábeis. Com isso, ele vai definir quais são os procedimentos que ele precisa executar, como é que devem estar as demonstrações contábeis. Ah, mas como é assim? Como é que devem estar as demonstrações contábeis? Isso por quê? Porque, a depender do tipo de entidade, as demonstrações contábeis podem ter um formato ligeiramente diferente, levemente adaptado em função das circunstâncias, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, no caso de uma indústria, no caso de uma empresa de varejo, no caso de uma prestadora de serviços, a gente tem uma DRE que sofre pequenos ajustes. Então, nessa hora, a demonstração contábil DRE tem pequenas diferenças, né? Os impostos que são incidentes são diferentes e tal. A estrutura sofre pequenas adaptações. Então, o auditor vai ver essas demonstrações contábeis, né? No caso de uma SA, as exigências sobre a estrutura da demonstração contábil, né, são mais rigorosas. Então, ele vai ver a estrutura das demonstrações contábeis como é que ela deveria ser feita. E aí ele vai casar os procedimentos com essas demonstrações contábeis para saber o que deve ser realizado. Por fim, ele ainda vai ver outras normas e padrões que seriam aplicáveis especificamente àquela entidade que está sendo auditada. Finalmente, ele realiza a auditoria com base no seu planejamento, eventualmente fazendo algum ajuste nesse planejamento, conforme ele perceba que haja necessidade para isso, e aí ele emite um parecer ou uma opinião em cima disso. Esse parecer ou opinião aparece dentro de um relatório, o relatório que ele vai elaborar. Beleza, né? Então, ele elabora lá um relatório, né? Esse relatório vai ter o parecer e a opinião, e esse relatório vai ser encaminhado a um conjunto, né, bastante extenso de possíveis interessados, né? Os acionistas, os credores da empresa, os clientes, fornecedores, governo, alta administração, no caso, por exemplo, de ser uma auditoria interna, né? Não ser uma auditoria independente. Peraí, Osmar, o que é auditoria interna, o que é auditoria independente? Espera, que a gente vai conceituar isso daqui a pouco, tá? Mas, né, a gente pode ter a própria alta administração como interessada em cima do resultado da auditoria, ok? Bom, continuando. A finalidade da auditoria. A finalidade da auditoria é combater a fraude e prevenir irregularidades dentro de uma empresa, direto da definição da auditoria, né? Mas cuidado, porque esta finalidade, né, não quer dizer que é responsabilidade do auditor fazer esse combate, né? O objetivo do auditor é dar um parecer sobre as demonstrações contábeis. Na medida em que ele dá um parecer sobre as demonstrações contábeis, essas demonstrações contábeis podem ter uma adulteração,
por fraude ou erro. Ele vai dar o parecer. Agora, quando ele dá esse parecer, ele indiretamente está combatendo fraudes dentro da organização, mas ele não está com o objetivo de combater fraude. O objetivo dele é o de dar um parecer sobre a adequação ou não das demonstrações contábeis. E nas questões de concurso, se tenta induzir que o foco, o objetivo do auditor é dar combate à fraude. Não, o foco é fazer um diagnóstico, elaborar um diagnóstico sobre as demonstrações contábeis. E esse diagnóstico pode indicar a existência de uma fraude ou de um erro. Quem é que tem o objetivo de combater a fraude? Aí quem tem o objetivo de combater a fraude é a alta administração e a governança da organização, tá? Agora, a finalidade da auditoria, ao se realizar a auditoria, é claro que a gente consegue combater e prevenir as irregularidades, e as fraudes, Mas não é esse o objetivo do auditor. E essa finalidade a gente alcança através de indagações e determinações sobre o estado patrimonial e a gestão pública ou privada, indagações e determinações sobre o estado financeiro da empresa, e, eventualmente, a descoberta de erros ou fraudes que aconteceram. Mas o auditor não tem o objetivo de atuar como polícia buscando fraudes ou erros. Ele simplesmente vai tentar constatar se o que estava na demonstração contábil está correto ou não, ok? Cuidado com isso, porque as questões de concurso procuram explorar esse tipo de equívoco. Legal. E o auditor? Bem, quem é o auditor? O auditor é uma pessoa que, possuindo competência legal como contador, quer dizer, ele tem que ter um registro no Conselho Regional de Contabilidade e conhecimentos em áreas correlatas, que são aliadas aos conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria, vai procurar obter elementos de satisfação que o levem a fundamentar e emitir uma opinião sobre o objeto de estudo. O objeto de estudo, o que seria, então? As demonstrações contábeis, o patrimônio da empresa que está descrito nas demonstrações contábeis, para que ele possa dar um parecer sobre a correção dessas demonstrações contábeis. Legal? Bom, aplica-se igualmente essa definição, ou essa descrição de auditor ao auditor interno que se dedica às atividades ligadas à contabilidade. Opa! Então, de novo, a gente está falando aqui de auditor interno. Osmar, você está falando de novo de auditor interno, E quem é esse cara de auditor interno? Quem é o outro auditor? Espera um pouquinho que daqui a pouco a gente vai qualificar essa figura para você de uma maneira precisa. Então, estamos pedindo para você ter um pouquinho de paciência que a gente já chega lá. Mas existem pelo menos 2 tipos de auditores diferentes. E a gente chama a atenção de que o auditor interno, ele pode se dedicar a outras atividades que não sejam necessariamente a auditoria da contabilidade. Então, ele pode não ser um auditor contábil, mas se ele for um auditor contábil, ele tem que ser um auditor que é registrado no CRC para exercer as atividades ligadas lá à auditoria contábil, ok? Bom, continuando, a gente tem que a auditoria é sempre um relacionamento entre 3 partes. O auditor independente, que é a contraposição ao auditor interno, a parte responsável sobre a entidade e o usuário previsto, aquele usuário do parecer do auditor independente. Então, o auditor independente, o seu papel dentro desse relacionamento de 3 partes é
a aceitação dos trabalhos no âmbito da sua competência, daquilo que ele consegue realizar, a expressão ampla, isto é, não restrita à revisão de informações históricas, né? Simplesmente olhar para o passado, ele vai fazer um diagnóstico mais amplo, que lhe permita realmente concluir sobre a demonstração contábil. Depois, a execução dos trabalhos em vasta gama de objetos, né? Por exemplo, né? Verificar o estoque, verificar o contas a pagar, o contas a receber, eventualmente checar lá extratos bancários. Então, seriam vários objetos que vão constituir o conjunto de elementos que ele vai estudar para conseguir atestar a veracidade lá das demonstrações contábeis. Depois, previsão de uma utilização de especialistas em objetos específicos, né? Mas a responsabilidade total continua mantida com o auditor. Eventualmente, a empresa pode trabalhar com atividades que exigem, né, cálculos específicos, que exigem, né, conhecimentos muito dedicados. Por exemplo, uma empresa de seguros, ela trabalha lá com especialistas na área de atuária e, de repente, o contador não tem que ter conhecimento específico em atuária, em estatística, né, específica para a área de seguros. Então, nessa hora, ele pode, né, pedir o auxílio de um especialista para validar se a fundamentação na área de atuária que a empresa está utilizando, ela é válida. Então ele vai e chama um especialista. O especialista dá o parecer dele, ó, isso aqui que a empresa está fazendo está correto ou não está correto. Embora ele use o trabalho do especialista, e a gente vai voltar a isso um pouquinho mais tarde, isso não quer dizer que a responsabilidade, né, fica dividida com o especialista. Ele chamou o especialista deu um parecer, quem fica com a responsabilidade, né, da posição final, continua sendo o auditor que chamou o especialista, não é dividida com um especialista, ok? Bom, a parte responsável, então nesse caso seriam a pessoa ou as pessoas que são responsáveis pelo objeto do trabalho, quem elaborou lá as demonstrações contábeis, né? E quem dá as informações sobre o objeto, quem vai dar lá as informações que o auditor solicitou para verificar se as demonstrações contábeis estão corretas. Em geral, é a administração da empresa e quem é a administração da empresa indicar, né, como suporte para o auditor no seu trabalho, ok? Bom, pode ser ou não a parte que contrata o auditor independente. O auditor, por exemplo, pode consultar fornecedores, pode consultar clientes, pode consultar o gerente da conta bancária da empresa, né, para fazer algum tipo de checagem. Então, nessa hora, não seria o contratante do auditor quem está fornecendo informações. Geralmente, essa parte fornece ao auditor independente uma representação formal, que seria a carta de representação da administração. Só que, né, com a atualização das normas de auditoria, a antiga expressão carta de representação da administração foi substituída simplesmente pela expressão representação formal. Então, antigamente, a gente chamava de carta de representação da administração. Agora, esse texto que é entregue ao auditor, né, onde a administração se responsabiliza pelos dados que está fornecendo para o auditor, passa a se chamar genericamente de representação formal, tá? Então, há uma atualização em cima dessa terminologia. Continuando, os usuários previstos, que a gente mostrou num diagrama que a gente utilizou um pouco atrás nessa mesma aula, né, segundo os seus interesses, para esses usuários, né, se materializa a finalidade da auditoria contábil, né?
de forma ampla, né? A ideia é dar confiabilidade às informações prestadas pelas entidades para eles. Então, são lá bancos que podem querer emprestar dinheiro para a empresa, são clientes que podem querer saber se a empresa tem fôlego para fornecer aquilo que ela se propõe a dar para esses clientes, são fornecedores que querem saber se a empresa tem fôlego para pagar aquilo que ela está contratando e assim por diante. Esses seriam os usuários previstos, tá? E a finalidade, então, da auditoria contábil de uma maneira mais específica. Ela contribui para a redução da ineficiência, negligência, incapacidade e improbidade, porque numa medida em que já se sabe que ela vai ser executada, o pessoal fica mais esperto na hora de tocar as atividades ligadas à contabilidade de uma maneira geral. Né? Possibilita melhor controle, né, de bens, direitos e obrigações pela mesma razão. Auxilia no rigoroso cumprimento lá das obrigações fiscais, resguardando lá o patrimônio contra possíveis penalidades. Contribui para a eficiência dos serviços contábeis, né? Porque a própria interação com o auditor chama a atenção da empresa para cuidados que, de repente, né, não seriam levados a cabo, né, se a auditoria não acontecesse. Resguarda créditos de terceiros contra fraudes e dilapidações. Possibilita maior exatidão no resultado. Examina a moralidade do ato ou dos atos praticados e, finalmente, examina a correta aplicação dos recursos para fins sociais e ambientais e ainda certifica a confiabilidade destes dados, principalmente quando a gente está falando de uma auditoria executada na esfera pública. E agora, conforme aquilo que a gente tinha prometido para vocês, a gente vai ver questões que cobram os itens que a gente discutiu nessa aula. Então a gente começa com uma questão lá atrás de 2008, mas que continua atual, da banca da CESP, que diz assim, ó: com relação às origens da auditoria e seus tipos, assinale a opção correta. Por que a auditoria veio a surgir? Qual foi a motivação, né, que levou a auditoria a ser implantada dentro das organizações? E aí, vamos ver quais são as opções, né? O surgimento da auditoria externa está associado à necessidade de empresas de captarem recursos de terceiros, né? E essa resposta, ela está correta. Olha só, quando alguém vai emprestar dinheiro para a empresa, esse alguém quer saber se essa empresa tem condições de pagar. Não, uma das maneiras da empresa mostrar que tem condições de pagar é apresentar balanços, demonstrações contábeis que mostrem que ela tem saúde financeira e econômica. Bom, mas esses balanços, eles podem ser fraudulentos. Então, nessa hora, uma terceira parte, a auditoria, atesta que aqueles documentos são verdadeiros. Então, isso pode ser uma exigência de terceiros para fazer aporte de capital dentro da empresa, quer seja como um novo sócio, quer seja simplesmente como um financiador. Então, a resposta da letra A está correta, né? Aí ele diz assim: os sócios, gerentes e acionistas fundadores são os que têm maior necessidade de recorrer aos auditores independentes para aferir segurança, liquidez e rentabilidade de seus investimentos na empresa. Não, eles já têm o dinheiro lá dentro, né? Então, nessa hora, né, eles têm controle melhor através do quê? Do domínio que eles têm sobre os administradores, né? Eles sabem o que estão acontecendo, né? Então, nessa hora, eles não precisam necessariamente de auditores, né, para verificar o que está acontecendo dentro da empresa, porque eles já têm um controle sobre os gerentes, sobre os gestores, os diretores. Então, não seriam eles que precisariam de auditores para saber o que está acontecendo dentro da empresa. A auditoria externa surgiu como decorrência da necessidade de um acompanhamento sistemático e mais aprofundado da situação da empresa,
Também não é verdade, porque a auditoria externa, ela acontece periodicamente, em geral, para certificar as demonstrações contábeis que são elaboradas, né, ao final de cada ano. Então, ela não é sistemática e nem é mais aprofundada. Ela verifica a demonstração contábil e fim de papo. Então, nessa hora, essa afirmativa aqui também ela é incorreta. Depois, a auditoria interna, aquela que é feita dentro da própria empresa, né, é uma resposta às necessidades de independência do exame das transações da empresa em relação aos seus dirigentes. Bom, aquela auditoria que é feita pela própria empresa interna, que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe lá na frente, ela não tem essa independência toda porque ela é executada por funcionários da empresa. E se ela é executada por funcionários da empresa, então esses funcionários, por assim dizer, têm o rabo preso com os chefes deles, né? Então, nessa hora, eles não têm essa independência toda para poder falar o que bem entendem. Eles têm uma independência, né, relativa. Então, de novo, essa alternativa aqui não está correta. E os auditores internos direcionam o foco de seu trabalho para as demonstrações contábeis que a empresa é obrigada a publicar. Não, os auditores internos, eles têm uma função bem mais ampla, verificar como a empresa está funcionando e, inclusive, eventualmente, ver as demonstrações contábeis. Então, a função dos auditores internos é um pouco mais ampla do que só ver as demonstrações contábeis. Então, nessa hora, a resposta correta seria a letra A mesmo, né, que dá gabarito à questão. Próxima questão, banca de 2010 da banca da FEPESE do ano de 2010. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo sobre o objetivo da auditoria das demonstrações contábeis. Qual é o objetivo da auditoria das demonstrações contábeis conforme a gente discutiu na nossa aula? Vamos ver. Atender às exigências emanadas do Conselho de Administração da entidade? Não. Né? Ela não vai atender às exigências da própria empresa, né? Porque então ela teria o rabo preso com a empresa. Verificar as demonstrações contábeis, se as demonstrações contábeis atendem aos requisitos da SOX. Bom, a SOX é uma lei criada, né, nos Estados Unidos, né, por Sarbanes e Oxley, né, e que visa dar maior segurança às organizações no que diz respeito à gestão dessas organizações e à divulgação das informações contábeis, né? Mas a auditoria não tem a função de atender aos requisitos da SOX. Ela tem uma função, né, mais ampla que essa. Então, e nem sequer a gente falou de SOX na nossa aula, então não deve ser isso. Aí vem lá. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. E é essa a resposta correta. A gente quer que as demonstrações contábeis, né, sejam confiáveis. Então, esse é o objetivo da auditoria e é essa a resposta da questão. Letra C. Próxima, formular uma opinião a respeito dos controles internos, né, de os controles internos atenderem à metodologia COSO. Né? Os controles internos da empresa, eles garantem que as demonstrações contábeis estão, ou deveriam garantir que as demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de maneira correta dentro da empresa. Deveriam, mas não necessariamente garantem, tá? Então, nessa hora, não é o objetivo da auditoria, não é dar uma opinião sobre o controle interno, é dar uma opinião direta sobre a demonstração contábil. Então, está furada essa daqui também. E, finalmente, formular uma opinião a respeito de as demonstrações financeiras terem sido elaboradas conforme os princípios contábeis definidos pelo IFAC. Né? O IFAC, né, é um instituto, né, que dita, né,
características sobre as demonstrações contábeis, né, num padrão internacional, o que também não tem nada a ver com o objetivo geral, que é ver se as demonstrações contábeis correspondem ao que está acontecendo dentro da organização, né? Não é se elas correspondem a um padrão de formulação, mas sim se elas correspondem à verdade, à realidade dos fatos. Então, a resposta correta é letra C. Aí a gente vê uma questão um pouquinho mais recente da Fundação Getúlio Vargas, que diz assim, ó, a auditoria consiste no levantamento, exame e avaliação de procedimentos, operações, rotinas e demonstrações contábeis de uma entidade. Ele fala lá do levantamento disso tudo, mas o objetivo é ver se a demonstração contábil ela é confiável, mas eu vou levantar essas coisas todas, né, para fazer o trabalho. A partir da compreensão conceitual, é correto dizer que o objeto do trabalho da auditoria se circunscreve, vamos ver, tá? Aos fatos não registrados documentalmente, ora bola, se circunscreve aquilo que não está nas demonstrações contábeis, está viajando na maionese, né? Não é isso. Ao conjunto de elementos de controle do patrimônio administrado. Então, o objeto do trabalho vai se circunscrever ao conjunto de elementos que vão dar controle ao patrimônio. E o que as demonstrações contábeis demonstram? Demonstram a situação patrimonial da empresa. No final das contas, as demonstrações contábeis vão mostrar o quê? A situação patrimonial e o resultado da empresa. Então, é essa que é a resposta correta, né? Não é os papéis de trabalho, né? No objeto da auditoria não é gerar papel, não são os registros contábeis em si isolados, mas o que resulta desses registros contábeis, e também o objetivo não é o relatório com a opinião do auditor, né? O relatório em si, mas o conteúdo deste relatório com opinião. E esse conteúdo daí vai falar sobre o conjunto lá dos elementos que fazem controle sobre o patrimônio. Então, reparem, essa questão aqui, ela faz a associação entre as demonstrações contábeis que mostram um controle efetivo sobre a situação da empresa. Essa situação da empresa traduz a situação patrimonial da empresa. Então, letra B, dando resposta para a questão. Mais uma, também de 2015, da banca da KIP. Assinale a alternativa, e aí tem que tomar cuidado, porque ele está pedindo a alternativa incorreta, tá? E nesse tipo de questão, quando se pede a alternativa incorreta, a banca, em geral, é muito maldosa, porque sapeca como primeira alternativa sempre algo que está correto. Aí você está com pressa, bateu o olho, tem certeza que aquela alternativa está correta, marca aquela e vai para a próxima, perdeu a questão porque a questão pedia algo que estava errado. Então vamos lá? Bom, a auditoria consiste em uma atividade especializada da área contábil que visa testar a eficácia e eficiência dos controles implantados sobre o patrimônio das empresas com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado ou operação. E está correto. Por quê? Na medida em que eu vejo se o controle está funcionando, aí eu vejo também se o dado que foi gerado a partir do funcionamento desse controle, né, está correto. E esse dado está lá na demonstração contábil. Aqui não tem nada de estranho. Depois, a auditoria compreende, né, o exame de documentos, livros, registros, né, inspeções e obtenção de informações e confirmações internas e externas relacionados ao controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. E, de novo, aqui a gente está falando o basicão, não tem nada de estranho. A auditoria é uma
tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos registros. É sistemático exame dos registros, mas a auditoria ela não é sistemática, no sentido de que ela ocorre periodicamente quando as demonstrações contábeis são utilizadas, ou seja, quando elas são produzidas, ok? Sistemático exame dos registros, demonstrações e de qualquer informes ou elementos de consideração contábil, visando apresentar opiniões, conclusões, críticas e orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais de riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorridos, quer por ocorrer, ou prospectados e diagnosticados. Blá, 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 mas isso aqui está tudo certo. Joia! E aí vem a última, tem que ser a última que está errada. A auditoria é o conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos da ciência da administração, economia, psicologia, estatística e principalmente da contabilidade, que se ocupa da gestão econômica das empresas com a finalidade de orientá-las para a eficácia. Olha só, alguns probleminhas aqui. A auditoria não se preocupa com a gestão econômica das empresas, né? E ela não envolve necessariamente psicologia. Então, ela não está querendo fazer gestão da empresa, ela está querendo verificar se aquilo que está sendo apresentado corresponde à realidade dos fatos. Então, a alternativa errada é a letra D. E, em particular, apenas a título de esclarecimento, a letra D corresponde à definição de controladoria. Então, se você for procurar a definição de controladoria, ela corresponde à letra D de dados, né? Mais uma questão, banca da FUNCERN, lá de 2015. Indique entre as alternativas abaixo aquela que não, olha lá de novo, não é finalidade de uma auditoria, né? Comprovar a conformidade com as leis, normas, políticas, diretrizes, contratos e todo o universo normativo. É finalidade. Então, isso aqui não responde à questão. Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das organizações por meio de recomendações oportunas e factíveis. É finalidade da auditoria. Então, também não responde à questão. Avaliar a confiabilidade, segurança, fidedignidade e consistência dos sistemas administrativos, gerenciais e de informações. É finalidade da auditoria. Não responde à questão. Identificar procedimentos não recomendados ou feitos em duplicidade, realizando a sua correção. A auditoria não corrige nada. Ela pode até solicitar que seja corrigido, mas o auditor não põe a mão na massa para corrigir coisa nenhuma. E é por isso que essa é a alternativa errada. E com essa questão, a gente chega ao final da nossa primeira aula de auditoria.